Sinais, prontos. Aqui que a gente começa a configuração de sinais. Até então, a maioria dos recursos, tirando aqueles iniciais, que é a configuração se é day trade ou se é B3 ou fora, que são obrigatórios, o restante é opcional. A maioria pode ser configurada diretamente no robô. Então, eu aconselho você fazer só aquele inicial lá, dizer se é Forex ou B3 e day trade ou não. E o resto vocês podem ir pulando, deixando para configurar isso diretamente no robô. Ou vocês podem configurar ali para se quiserem acompanhar o passo a passo das etapas. Mas aqui é onde começa as estratégias em si, né? Sinais prontos, eu coloquei em modalidade de 3 tipos de sinais. Todos esses sinais eu já coloquei para facilitar aqui, mas eles também podem ser configurados mais personalizados mais na frente. Mas a princípio eu vou mostrar o funcionamento básico deles aqui. Nós temos 3 tipos de estratégia, né? Canal de bandas, cruzamento de sinais, sobre comprado e vendido, né? Cada um deles tem seus indicadores, né, que são mais indicados para esse tipo de estratégia. Eu vou começar pelo canal de bandas e vou mostrar, por exemplo, com o Kelvin, né? Porque eu já tenho um robô feito aqui, né, com canais de Kelvin, que ele trabalha basicamente com essa operação. Então, você escolhe canal de bandas. Nós temos a opção de entrada e temos algumas opções aqui. Atenção nisso aqui, né? Porque eu vejo porque aqui começa mesmo a criação da estratégia em si e é onde a maioria está tendo problema porque estão interpretando de forma errônea, né? Eles acham que é uma coisa, depois não funciona. Na verdade, vocês não estão sabendo parametrizar da forma correta. Primeiro, entenda isso aqui. Fechou fora. Fala, eu quero quando ele sair do canal de Kelvin. Veja um detalhe aqui, por exemplo. Veja a quantidade de candles fora do canal de Kelvin. Vamos supor que você criou uma estratégia só de quando fechar fora do canal. Significa o quê? Que ele vai ficar eternamente aqui entrando. Aí você coloca uma distância curta, digitando no stop quando de take, então toda hora vai ficar pegando stop take. Aí saiu aqui, aí quando é na barra seguinte de novo, vai ficar entrando. Como alguns já vieram me falar, eu coloquei ele, eu só queria que ele saísse, quando saísse do canal, ele entrasse, só que ele fica entrando toda hora. Tá entrando porque ele tá fora do canal, e você colocou para ele entrar fora do canal. Então, atenção isso aqui. Então, se você colocou fechou fora, isso aqui fechou fora, esse fechou fora, todos esses aqui fecharam fora. Então, todos esses aqui são sinais. Mas, existem outras opções, né? Veja aqui, tem fechou fora, fechou dentro e saiu. O que seria fechou dentro e saiu? Bom, o nome já diz, né? Aqui um exemplo. Aqui ele tinha fechado dentro. Ele pegou, como ele fechou dentro, ele se refere à barra anterior, né? Então fechou dentro, essa barra fechou dentro, depois fechou fora. Temos duas opções aqui. Temos tanto fechou dentro e saiu, como fechou dentro e fechou fora. O que quer dizer fechou dentro e saiu? Aqui ele fechou dentro. Então no momento que ele está saindo, não necessariamente ele precisa fechar fora. Opa, essa aqui fechou dentro, ele está saindo. Fechou dentro, saiu. Então seria um sinal. Porque às vezes pode acontecer dela ir lá tal e não chega a fechar fora. Que nem aqui, né? Veja aqui tem fechado dentro, por exemplo. E aqui ela chegou a sair aqui da banda, mas no final voltou e acabou fechando dentro de novo. Então se você colocasse aqui fechou dentro e saiu, aqui ela teria dado um sinal. Se você colocou fechou dentro, fechou fora, não teria dado sinal. Entendeu? Do mesmo jeito aqui, se você colocasse só fechou fora, ela teria dado um monte de sinal aqui. Agora se você colocou fechou dentro e fechou fora, ela teria dado só um sinal, que aqui fechou dentro e aqui fechou fora, só o sinal nessa vela. Depois nas outras não teria mais sinal. Então eu acho que é bem intuitivo. Então fica atento. Eu posso botar só fechou fora? Pode. Eu não sei como é que você vai trabalhar na estratégia de vocês, né? Mas se vocês fizerem de forma tão básica assim, só fechou fora, sem mais nada, acontece que pode gerar diversos sinais onde vocês não desejam. Certo? Então, atenção quando for selecionar as opções. Então, nós temos fechou fora, o nome já diz, fechou dentro e saiu, que eu acabei de falar, fechou dentro, fechou fora, também falei, fechou fora e voltou. Seria fechou fora e voltou. Seria o contrário, né? Ela fechou aqui, vamos ver se eu acho um exemplo aqui, ó. Essa aqui, ó, ela fechou fora, tá? Fora do canal
e voltou. Aqui ela voltou para dentro do canal. Só que temos novamente a opção de fechou fora e voltou, fechou fora e fechou dentro. Ou seja, aqui ela fechou fora e aqui ela está voltando, então ela voltou sinal. Não precisa fechar aqui dentro para confirmar o sinal, ela está dizendo só que voltou, então ela passou pela linha, então já gerou sinal. Agora se você não, ela tem que fechar fora e fechar dentro, aí sim, fechou fora, fechou dentro, aí é outro sinal. Então vocês têm todas essas opções aqui. Então quando vocês for selecionar, vocês, se for por exemplo só uma estratégia de canal de bandas, você, só quero quando sai do campo. Não faz sentido você usar fechou fora, né? Isso seria interessante, talvez, se você estiver trabalhando com outros indicadores, imaginando a combinação entre eles, né? Então, principalmente com o Kelt, né? Acho que já pelo menos uns 3 usuários que eu posso citar aqui vieram com o mesmo problema. Porque eles colocaram a opção fechou fora e depois acharam ruim, porque o robô ficava entrando toda vez que tava fora. Tá fora porque você colocou o sinal. Tá fora. Então, atenção nisso aqui, certo? Sentido, né? Tendência e contra-tendência. O que seria tendência é o sentido do movimento, né? Então, por exemplo, aqui ela está rompendo para baixo, então o rompimento é para baixo, o rompimento seria, tendência seria de venda, certo? Do mesmo jeito que aqui deixa eu ver, aqui um rompimento para cima é um movimento para cima, um rompimento de compra. Então, rompeu para cima, na tendência seria compra, na contra-tendência, então rompeu para cima seria venda. Acho que aqui é bem simples também. Saída. Nós temos, como é algumas estratégias no canal, nós temos a opção de cruzar o centro e fechar, cruzar a banda oposta. Cruzar o centro, né? Veja que esses indicadores ele tem uma média central, né? Que ela trabalha às vezes como referência de fechamento também. Então, mais uma vez, nós temos algumas opções diferentes, né? Vamos cruzar o centro, certo? Ele está aqui, né? Vamos supor que ele entrou numa compra aqui, cruzou a linha central, é o sinal. É um sinal personalizado, né? Você pode configurar outros sinais mais na frente, mas aqui seria um sinal personalizado. E temos a opção cruzar o centro e fechar. Mais uma vez. Cruzou, voltou, cruzou. Você não disse que ele precisava fechar. Então, mais uma vez, atento ao tipo de sinal que vocês vão colocar. Cruzou e fechou, quer dizer que ele cruzou, mas ele fechou cruzando. Cruzar a banda oposta também, acho que é bem intuitivo, né? Se ele entrou, você colocou para ele, por exemplo, entrar na compra aqui, ele cruzou a banda oposta, ele vai dar um sinal. Então, atenção a isso também, né? Porque às vezes vocês colocam, se colocar vendendo cruzando a banda inferior e cruzar a banda superior, então você também, mas pode, intuitivamente vai ser uma operação perdedora, mas ainda é o sinal válido, né? Porque ele também vai interpretar. Então, entrou aqui, você pode colocar para ele sair na banda oposta, não só no centro. Mais uma vez, tem que cruzar a banda oposta, cruzar e fechar, certo? E sobre os indicadores do canal de banda, nós temos, quando eu coloco aqui em envelope, veja que aparece uma mensagem aqui do indicador selecionado de estratégia de canais, não possui média central para saída. Porque uma atenção, porque isso não sou eu, isso aqui é o indicador que é assim, né? Eu não quero inventar moda, né? Esses indicadores já existem, outras pessoas inventaram, então eu só estou replicando eles. Então eles funcionam assim. E o envelope desses canais aqui disponíveis, ele não possui média central. Então não adianta você colocar aqui saída pelo cruzar o centro, porque você não tem centro, então ele nunca vai dar saída por aqui, né? Aí se você colocar cruzar a banda oposta, obviamente isso já existe, mas ou você coloca não usar, né? Se você colocar não usar a entrada, não usar a saída, obviamente você vai servir de nada, ele vai carregar o indicador, mas não vai usar o indicador, certo? Cruzamento de sinais. Por que eu coloquei cruzamento de sinais e não cruzamento de médias? Porque se vocês vierem na lista de opções, verá que ele possui a média móvel, obviamente, Vidia, Dema, Tema, Framatrix, que também são tipos de médias, né? Com algumas diferenças, mas são médias também.
Então aqui são todas médias. Mas além das médias, nós também temos mínima, máxima, abertura e fechamento. Por quê? Porque também é uma estratégia de cruzamento, não só média com média, mas preço com preço, preço com médio. Então, preço cruzou a média para cima, preço cruzou a média para baixo, também é uma estratégia. Então, você pode combinar fechamento, o sinal rápido, que é o sinal que vai estar cruzando, e o sinal lento, que é o sinal que é cruzado. Por exemplo, colocar fechamento da vela e sinal lento média móvel, significa que o meu preço de fechamento está cruzando a média móvel. Também posso colocar duas médias. Acho que aqui você só tem que entender isso, né? Que seria um sinal de rápido e um sinal lento, porque o fato de ter colocado sinal é que não se refere só a média, mas a preços e médias. Um ou outro, ou os dois, uma combinação entre eles. Entrada. Aqui também temos, de forma similar ao que já foi dito no canal de bandas, também temos a opção de cruzamento e cruzamento fechando. Por quê? Mais uma vez voltando a um gráfico. Se eu colocar uma média qualquer, vamos supor que eu estou usando aqui um cruzamento, aqui a média, sei lá, qualquer, e o preço, eu coloco o preço cruzando. Aqui eu coloco o preço cruzou e fechou. Aqui o preço cruzou, mas não fechou assim. Eu vi aqui, passou, estava abaixo, passou para cima, certo? Abaixo, passou para cima, mas não fechou acima. Então, se eu coloco um sinal de entrada aqui, ele daria o sinal de entrada só no cruzar. Agora vamos supor que eu coloco sair no sinal oposto. Então, quando ele cruzar para cima, ele cruzou para cima, entrou. Só que ele nem chegou a fechar a barra voltou. Aí ele encerrou. Aí cruzou de novo. Aí fica nisso o dia todo, para cima e para baixo da média, sem fechar a barra. E ele fica entra, stop, entra, stop, entra, stop, entra, stop, eternamente. Então, é claro que tem outros recursos que vocês podem combinar para evitar isso, mas é só uma dica de quando vocês for trabalhar. É claro que sempre vai depender dos outros sinais que vocês estejam colocando. Então, quando trabalhar com sinais isolados, fique sempre atento a isso. Para evitar algo, também alguns já me falaram isso, o robô ele entra e depois ele fica entrando toda hora. Aí quando eu vou analisar, é basicamente esse tipo de coisa. Eu falei, vocês têm que escrever, interpretar, para depois começar a trabalhar a estratégia de vocês. Uma coisa que eu disse, que eu falei para vocês seguirem todos os procedimentos sem sair marcando, parametrizando todos os recursos anteriores, é o fato de vocês poderem fazer isso diretamente no robô, com exceção dos sinais. Esses sinais a gente tem que configurar aqui. Então eu recomendo vocês passarem todos os recursos, deixando os valores padrões, sem stop, sem tempo, sem nada mesmo. E testando essas configurações aqui. Aqui que está o segredo do robô funcionar ou não. São os sinais. É a partir desses pontos que ele funciona ou não. Depois vocês vão configurando os outros. Depois que uma vez você... já está funcionando. Pronto. Aí sim você vai configurando. Principalmente em relação ao aumento, né? Que a pessoa já quer me enfiar 3 aumentos a favor, 3 contra. Eu falei, se concentre nos sinais, depois você pensa em aumento, depois você pensa em meta, depois você pensa em horário, depois você otimiza isso tudo. Você tem que se concentrar para ver se os sinais estão de acordo, se realmente faz sentido entrar e sair naqueles pontos. Para depois não ficar achando que está tudo uma catástrofe, quando na verdade o problema é que você não sabe nem entender a sua própria estratégia. E achando que o culpado é o robô quando você não sabe nem descrever sua própria estratégia. Como é que você quer que o robô faça o que você manda se você não sabe mandar? Então, atenção a isso. Novamente aqui, tendência. É sempre pegando o sinal de referência como parâmetro. Se eu coloco preço cruzando média, que é o sinal rápido cruzando, então é o sentido, obviamente, do sinal rápido. Né? Então, o sinal rápido está cruzando para cima, então para cima é compra, para baixo é venda. Isso é uma tendência contra a tendência inverso. Também não tem muito segredo. Saída, cruzamento oposto. Veja que eu falei sobre o fato do preço não fechar, que nem aqui, ele cruzou para cima e ficou movimentando. Né? Eu falei aqui também que pode ter milhares de ticks por segundo. Imagine um candle, né? Um candle inteiro, seja de 1 minuto ou de qualquer tempo gráfico. Então tá lá o candle fechado, você bota, eu quero que ele entre quando ele cruzar. Só cruzar, não precisa fechar. Cruzou para cima. Aí comprou. E eu quero que saia no cruzamento oposto. Mais uma vez, estou dizendo cruzamento oposto sem precisar fechar. Porque cruzou para cima, comprou. Cruzou para baixo, topou. Para cima, comprou. Fechou, comprou, vendeu, comprou, vendeu, comprou, vendeu. Aí fica só a linha reta do seu saldo
indo por água abaixo, porque você não configurou a estratégia corretamente. Porque você nem esperou fechar a vela para confirmar. Porque se você colocar fechamento, então tem um fechamento como ele precisa realmente se movimentar. Aqui ele fechou para cima, aí aqui já não teve mais volta. Aqui ele foi para baixo, mas não fechou, então ele não teve dado sinal. Se você colocar fechando, então sejam criativos na forma de vocês colocarem a estratégia de vocês, para não achar que o problema é o robô, quando na verdade vocês que estão configurando errado, certo? Entenda bem a diferença de só cruzar e fechar. Vocês podem, quando é que eu uso só cruzamento? Aí vai depender. Se você começar a combinar outros indicadores, talvez vocês comecem a ver que não é interessante vocês colocar o oposto. Vocês colocar para fechar, né? Às vezes só o sinal já é o suficiente, porque eles estão combinados com outros indicadores. Mas ele sozinho pode ser desastroso, certo? Sobre comprado e sobre vendido. Aqui já temos uma lista maior de indicadores, né? Porque eles são indicadores relacionados a osciladores. MACD, estocástico, RSI, mais alguns aqui. Tá aqui a lista, mas basicamente eles têm algo em comum, que eles, como osciladores, eles vão para cima e para baixo em valores de sobrecompra e valores de sobrevenda. E veja que nas opções de entrada, nós temos basicamente quase as mesmas opções do canal de bandas. Fechou fora, fechou dentro e saiu, porque ele também vale em relação ao preço. Eu vou usar aqui como exemplo o RSI, que eu já nesse exemplo que eu coloquei o robô trabalhando com o Kelvin e o RSI da mesma forma, basicamente com a mesma configuração. Eu coloquei a configuração dele, fechou dentro e saiu para ambos, porque se você for olhar aqui, ele também tem fechou fora e fechou dentro e saiu. O que seria fechou fora, fechou dentro e saiu? Da mesma forma, imagine que os níveis de sobrecompra e sobrevenda são bandas. Da mesma forma, aqui você vê o preço, né, no canal, e as bandas superiores e inferiores. Quando você olha para um indicador como o RSI, por exemplo, você também vê aqui uma linha que é o indicador, mas imagine que essa linha fosse o preço e também os níveis de sobrecompra e sobrevenda, que também são bandas. Então isso funciona basicamente da mesma forma, só que são referências diferentes, né? Aqui direto no meio do gráfico, em janela separada, mas veja que o funcionamento é idêntico. Só que aqui você trabalha com valores fixos. Então, fechou fora, fechou dentro também é válido para aqui, né? Ele segue o mesmo princípio que eu expliquei aqui, ele também é válido aqui, nesses indicadores. Só que quando falo fechou dentro, fechou fora, estou me referindo aos níveis de sobrecompra e sobrevenda, que você define aqui, sobrecompra, sobrevenda. Isso varia do seu tipo de indicador, né? RSI seria sobrecompra, seria 70, e sobrevenda 30. Entrada, fechou fora, fechou dentro e saiu, fechou dentro, fechou fora, quase as mesmas daqui, né? E tem a opção estando fora, que é essa opção estando fora. E o preço tá aqui, é basicamente essa aqui, né? Que tem fechou fora, o preço estando fora aqui, ó. Aqui ele está fora, tá fora do nível de sobrecompra. Tá aqui, ó. Tá estando fora, e aqui tá estando dentro. Então, o básico que vocês têm que entender disso aqui é que ele tem estando fora. Mais uma vez, tendência e contra-tendência. Movimento para baixo é venda, movimento para cima é compra, também da mesma forma da estratégia com canais. Então, tendência para cima seria compra, contra-tendência para cima seria venda. E saída também temos algumas opções parecidas, né? Cruzar o centro. Esse cruzar o centro, atenção ao que seria o centro, né? Ele sempre vai pegar a média. Ao contrário do que acontece no indicador de envelopes, aqui, o cruzar o centro ele pega cruzar o meio, porque esses valores podem variar. Inclusive quando você for colocar aqui, você pode colocar qualquer valor. O que seria pegar o centro? Ele vai pegar a média dos dois valores. Então, qual seria o centro de 30 e 70? 50, né? Qual o meio desse? O meio do caminho dos dois aqui seria 50, que é a linha bem no meio.
Se eu colocasse, se fosse lá, ó, isso varia do seu tipo de indicador, porque tem indicador que trabalha de positivo a menos negativo. Se eu colocasse menos 50 a mais 50, então o meio seria 0. Se eu colocar de 20 a 100, o meio seria, em matemática, 40 aqui. Então, atenção, porque meio é o meio do caminho mesmo, entre o que ele está passando entre o valor máximo e o mínimo que você colocou, ou seja, o valor sobre compra e o valor sobre venda, vocês definiram aqui. Então, essa vem sempre. E essa combinação de estratégia, vocês podem usar todas, uma, duas ou nenhuma. Aqui. Vocês não são obrigados a configurar sinais. Aqui foi uma tentativa que eu coloquei de vocês para facilitar um pouco o processamento de vocês. Certo? Seguindo. Configuração de estratégia. Veja que quando eu seleciono os indicadores na etapa anterior, aqui ele já aparece com alguns valores pontos, né? Cada indicador tem a sua particularidade e seu modo, né? Eu estou colocando aqui aleatório porque o foco não é criar estratégia, o foco é mostrar só, explicar os recursos. Então temos o período, deslocamento, aqui no caso envelopes, todos os dados iniciais do indicador. E mais uma vez, você seleciona os indicadores aqui, quando você criar o robô, eles vão aparecer aqui também, ó. Veja que nesse exemplo aqui, de um robô que eu já tinha criado, eu usei o RC e o canais de Kelvin, né? Ele já aparece aqui os indicadores, que são os dados, que são esses mesmos valores que estão aqui, ó. Também é valor inicial. Uma vez criado aqui, você não precisa se preocupar aqui. Vocês também, uma vez quando o robô for criado, vocês podem configurar aqui, alterar e otimizar, fazer o que vocês quiserem. Então isso aqui não tem muito o que falar, né? É só os valores iniciais dos indicadores. Aqui é escolha dos indicadores. Temos uma configuração que pode ser de filtros. Antigamente não tínhamos sinais prontos, né? Para quem viu vídeos anteriores, percebeu que esses recursos são recentes. Porque antes ele era só através desses 4 níveis de indicadores. Que aqui nós temos, quando clicamos, nós temos uma lista de alguns indicadores. À medida que algo for avançando, eu vou colocando mais indicadores. Mas até o momento são esses indicadores disponíveis. Certo? Então você pode selecionar entre essa lista de indicadores e a partir deles criar a estratégia. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o Kelvin. Eu vou escolher o Kelvin e o RC. Você pode selecionar até 4 para configurar a estratégia. E vamos avançar. Quando você está aqui novamente, você também tem as configurações iniciais. Também não precisa se preocupar muito com isso inicialmente. Uma vez você selecionando eles vão aparecer lá no seu robô, onde poderão ser otimizados e modificados sempre que você desejar. Salvar. Veja que só irão aparecer no robô os indicadores que você selecionar aqui. Se você não selecionar nenhum, não vai aparecer nenhum indicador. Como eu falei, vocês podem passar todo o processo de criação e se atentar só nessa parte de sinais. Essa parte vocês têm que ter foco. O restante pode ser processado depois. Aqui. Sinais de entrada, aqui que tem gerado talvez muitas dúvidas. Eu vou mostrar um exemplo de fechou fora, fechou dentro, utilizando só isso aqui. A gente já mostrou algumas configurações, mas também temos esses sinais aqui. Por exemplo, sinais de entrada na compra. Eu selecionei 2 indicadores, foi o Kelvin e o RSI. Quando eu seleciono o tipo de indicador, veja que já aparece uma lista aqui de alguns parâmetros de possibilidades. Inclusive os indicadores que eu selecionei. Eu selecionei o Kelvin na posição 1 e o RSI na posição 2 e ele já aparece aqui. Veja que o RSI, como ele só tem um buffer, né, que só tem uma referência, que é o preço principal, só aparece um RSI aqui. Já o Kelvin ele tem 3 referências, né, que é a linha central, superior e inferior. Então aparece as 3 aqui para você selecionar o que desejar. Eu vou mostrar um exemplo aqui de preço de um cruzamento. E antes eu vou mostrar o modo de edição básico e o avançado. E o tipo de vela simplificado e completo. Inicialmente mostrando, ver se o nosso Kelvin, eu vou escolher o nosso fechamento de vela for, esse é um sinal de compra, né? Então for vai ser uma estratégia contra a tendência, para esse exemplo for menor que o Kelvin inferior da vela atual. Nosso fechamento da vela, qual vela? Da vela atual for menor
que o Keltner inferior da vela atual. Então significa que quando ele estiver aqui menor, pronto, já vai ser o sinal de compra. Perceba que da forma que eu estou fazendo, todo esse período aqui vai ficar gerando sinais, né? Para me colocar, por exemplo, ele como fechou dentro e saiu, aí eu coloco e fechou, fechamento da vela anterior for maior que o Keltner inferior da vela anterior. Veja que eu criei a mesma estratégia que eu tinha configurado antes, eu consigo também configurar ela aí. Aqui foi aquele mesmo recurso de fechou dentro e saiu. Aqui eu estou fazendo da mesma forma através desses sinais, só que aqui eu consigo configurar muito mais sinais. Usando esse recurso eu consigo a possibilidade de maior parametrização. Nós temos também, se vocês notarem aqui no tipo de vela que eu estou utilizando, tipo de vela simplificada. Se eu definir como completa, veja que eu tinha definido na simplificada fechamento de vela atual e fechamento de vela anterior. Quando eu mudo para completa, veja que aparece um número. Esse número também se refere ao valor da vela de referência. O 0 significa que é a vela atual, o 1 significa que é a vela anterior, o 2 a penúltima vela e assim por diante. Por quê? Quando eu uso o simplificado, aqui fica mais intuitivo, né? Vela atual, vela anterior, penúltima vela e penúltima vela. Só que por questões óbvias de limitação de parâmetros, eu só tenho essas 4 opções. Enquanto se eu colocar o completo, eu posso assinar qualquer vela. Aqui eu estou assinando vela 0, que é a vela atual, e vela 1, que é a vela anterior. Mas eu posso colocar, por exemplo, a 10ª vela, a 11ª, e eu posso pegar qualquer valor de vela, basta digitar aqui. Enquanto no vela simplificada não, certo? Então, se vocês forem, acho que utilizar mais do que a 4ª vela, na simplificada tem a atual, a anterior, a penúltima, que é até a vela 3, né? Então, se for a 4ª vela, 5ª vela em diante, aí vocês vão ter que utilizar o compasso. Mas senão isso já atende bem. E o modo edição avançado. Veja quando eu coloco avançado, já aparece mais uma série de recursos aqui, que é multiplicar por... Aí tem a opção multiplicar, dividir, somar e subtrair. Isso aqui se refere ao recurso anterior. Por exemplo, fechamento da vela atual, né, que eu defini aqui, se multiplicar por 1, o que? Pegar o fechamento da vela e multiplicar por 1, mas eu posso colocar qualquer valor aqui, né? Multiplicar por 2, sei lá, então vai pegar o fechamento da vela, multiplicar por 2 e fazer menor que o Keltner inferior, aí depende da lógica de vocês. Seria interessante com, por exemplo, se eu colocar ele só entrar quando ele romper 10% do dia anterior, eu poderia, se o fechamento da vela atual multiplicado por fechamento do dia vezes 1.1 for maior que o fechamento do dia anterior. Assim, vocês têm uma possibilidade, né? É um exemplo que vocês poderiam utilizar. A maioria não usa isso, mas tem alguns casos que é interessante você usar isso, principalmente quando está falando de níveis de rompimento. Colocar quando ele romper tantos por cento, então você coloca aqui multiplicar por, ou seja, ou dividir, ou somar. Então quando ele romper 100 pontos a máxima, então quando ele romper a máxima da vela tal, somado com 100, né? Fica a critério de vocês, né? Só que ele possibilita uma gama muito maior de possibilidades de estratégias. Então assim vocês podem configurar. Eu vou mostrar aqui também como é que vocês fazem em relação ao valor absoluto, né? Ainda continua no sinal de compra, que todos os sinais da mesma forma, né? Vocês vão montando. Eu vou explicar só no módulo de compra, aqui no de venda é basicamente a mesma coisa, né? A elaboração é a mesma, só que só inverter a lógica, né? Porque era maior, fica menor, mas é assim. Aqui eu configurei, né? Esse de fechar dentro, então fechou dentro e saiu, né? Com Keltner, então fechamento da vela atual menor que Keltner, inferior da vela atual, ou seja, aqui ele é menor, e fechamento da vela
anterior maior do que Kelvin da vela anterior. Então, ou seja, agora da vela atual ele tem que estar menor do que a vela inferior, só que na vela anterior, que seja a número 1, ele está maior, certo? O fechamento. Lembre-se que quando eu falo fechamento da vela atual, ela não fechou ainda está em formação, então seria a mesma coisa do preço corrente. Quando eu coloco fechamento da vela atual, é o preço corrente, é o preço do mercado naquele exato momento, já que ainda não fechou a vela, certo? E agora vamos trabalhar com a RSI. E se o meu RSI, como é uma compra, for a vela atual for menor que valor absoluto de 30, né? Aqui nesse caso seria quando ele é para baixo de 30, né? Seria isso, que foi essa estratégia que eu configurei aqui, né? Até mostra o sinal de compra. Mostra o sinal de compra, né? Que veja, eu coloquei ele saiu da banda e saiu do MACD do RSI. É a mesma estratégia que eu coloquei aqui, gerou um sinal nessa vela que ocorreu só nesse momento aqui, né? Fechou dentro, saiu, só que não tinha gerado, é aqui, fechou dentro também e saiu. No momento que saiu os dois tinham fechado dentro anteriormente, aí gerou um sinal de compra aqui. Ou seja, eu usei a mesma estratégia em ambos. Então aqui eu coloquei se o RSI da vela atual for menor que o valor absoluto. O valor absoluto ele está com dois asteriscos aqui, como marcar como referência, que ele serve para vocês definir com um valor fixo, né? Que é aqui, veja que quando eu defino os outros, ele pede vela atual no mesmo modo significado. Quando eu coloco o valor absoluto, ele já pede para me digitar um valor, porque é um valor referência. Qual é o valor? No caso seria o 30. Então, se vocês quiserem digitar um valor fixo, vocês usam o valor absoluto. Então, quando o meu RSI da vela atual for menor que o valor absoluto de 30 e meu RSI da vela anterior for maior do que o valor absoluto de 30, então aqui eu já configurei a mesma estratégia que eu tinha configurado aqui. Então ele fechou dentro e saiu. A estratégia fechou dentro e saiu para ambos, tanto para o Kelvin quanto para o RSI. Mas veja que da forma que eu configurei, porque não deu nenhum sinal aqui. Só deu sinal aqui, porque da forma que eu configurei, os dois têm que trabalhar juntos, os dois têm que dar o sinal ao mesmo tempo. Isso ocorreu nesta vela. Então, parem, assistam novamente, tentem entender, vão lá, façam a construção no robô de vocês, depois verifiquem o resultado deles, se ainda restarem dúvidas, para vocês entenderem como é o processo, né? Como é que se reflete na prática. Porque dá para criar uma infinidade de possibilidades, isso vai depender da criatividade de vocês. Assista lá os vídeos dos gurus de trade do mercado, depois tenta implementar aqui, que talvez funcione. Salvar. Quando você clica em salvar, ele pergunta se você deve adicionar mais sinais, além dos 5 possíveis, porque 5, vou colocar em gravar mais sinais, ele fica na mesma página, porque ele já gravou aqueles 5 sinais, né? Agora eu posso automatizar. Aqui tem 5, então 5 combinações de resultados, só que se você desejar criar mais sinais do que os 5 aqui, você vai colocar em gravar mais sinais. Se não, continuar, que ele já parte para a próxima etapa, porque depois sinais de compra, sinais de venda. Aqui também não tem segredo, é o mesmo procedimento anterior, certo? Depois de sinais de venda, quando você clica em salvar, também tem a opção de continuar ou gravar mais sinais. Ao clicar em continuar, nós temos uma opção aqui, precisa de sinais de saída. A gente configura apenas sinais de entrada, mas por mais que a gente tenha configurado os stop lá na máxima, na mínima ou com take profit stop loss fixo, a gente ainda pode configurar sinais para os indicadores, sair na média ou outro indicador, qualquer coisa que seja, certo?